Olá, meus caros. Aqui é o Corvo e hoje eu trago para vocês um pouco mais sobre mitologia, mais especificamente, mitologia japonesa, referente aos yokai. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre metamorfismos e sobre heróis em contos e lendas que envolvem yokais. Vamos lá então? Lembrando que as principais referências que eu uso para esses podcasts são o professor Michael Dylan Foster e o Matthew Meyer. Basicamente, três livros, três fontes bibliográficas. Vamos lá então. História de mudança de forma. Muito provavelmente em todas as partes do globo, os seres humanos moldaram fenômenos misteriosos e temerosos em monstros e espíritos, como forma de fazer sentido e criar um significado para suas experiências. Mas as formas particulares que tais monstros e espíritos assumem são tudo menos universais. Eles são esculpidos pelas distintas culturas e sociedades nas quais emergem, evoluindo através de momentos históricos específicos e com a mudança dos desejos e desafios das pessoas que contam suas histórias. Para entender a história do yokai, temos que encontrar alguns dos indivíduos que procuraram, documentaram, ilustraram, explicaram e discutiram ao longo dos séculos. Isto é impossível separar yokai de seus tempos e seus textos e das pessoas que os consideraram. Por mais que o yokai possa parecer do outro mundo, eles também fazem parte deste mundo. Ao longo da história, tanto a espada quanto a caneta foram invocadas para eliminá-los como uma ameaça perigosa, ou, alternativamente, para capturar, preservar e dar vida a eles como uma parte querida da herança. Os yokai geralmente têm sido negligenciados em histórias políticas, militares e sociais sérias. Até certo ponto, isso ocorre porque, como muitos tipos de folclore, eles são uma parte da vida cotidiana e raramente se tornam documentos oficiais ou registros. Além disso, quando chegaram à atenção das pessoas no passado, particularmente durante o período moderno, eram apenas relíquias sem importância ou superstições perigosas que deveriam ser destruídas. Mais uma razão, então, para procurá-los, porque yokai pode ser de fato ser encontrado em todos os tipos de registros culturais ao longo da história do Japão, no folclore, literatura, enciclopédias, arte e até jogos. O yokai nesses lugares pode apontar para ideias e mudanças negligenciadas e oferecer uma visão em comum da ampla varredura da história japonesa. As páginas que se seguem resumem brevemente a história do yokai, introduzindo alguns dos grandes nomes, pessoas tanto antigas quanto vivas que estão associadas ao mundo do yokai. Isso inclui alguns lendários feiticeiros e guerreiros famosos por subjugar yokai, e também inclui artistas, estudiosos e escritores que os ilustraram e documentaram. Ao longo do caminho, eu também exploro alguns textos e tendências importantes nos quais os yokai aparecem. Eu me concentro principalmente em trabalhos escritos, mas, mesmo quando eles estavam sendo capturados no papel, o yokai permaneceu uma característica da experiência vivida, parte de crenças, festivais, lendas e contos populares em todo o país. Essas versões locais, muitas vezes transmitidas através da tradição oral, influenciaram muito as versões capturadas textualmente e vice-versa. A maioria dos meus exemplos vem de fontes escritas simplesmente porque a escrita, como uma tecnologia para preservar pensamentos, fornece o acesso mais fácil, embora não necessariamente o mais completo, ao passado. Algumas das pessoas e textos mencionados já apareceram no capítulo anterior, mas aqui os situo dentro de um contexto histórico amplo. Este breve resumo, no entanto, não é de forma alguma uma revisão completa do papel que o yokai desempenhou na história complexa do Japão. Por exemplo, eu apenas toquei rapidamente nas ilustrações de yokai, já que a cultura visual e a história da arte yokai merecem um livro inteiro ou uma série de livros. Mas as páginas que se seguem pretendem transmitir um sentido amplo de mudanças e continuidades em como as pessoas imaginaram e entenderam o yokai através dos séculos.
As várias seções deste capítulo, portanto, introduzem alguns dos destaques, os momentos e lugares onde os yokai aparecem com mais destaque, e onde eles refletem claramente as circunstâncias sociais, culturais e intelectuais do momento. Heróis dos mitos e lendas. Susanoo, o matador de dragão. Diferente de pedaços de madeira chamado mokans, selos e fragmentos similares de escrita, os primeiros textos conhecidos do Japão são os mito-históricos, Kojiki, de 712, e os Nihon Shoki, 720. Embora a palavra yokai em si não apareça nesses trabalhos, eles incluem algumas criaturas terríveis e monstruosas, bem como pessoas ou deuses que a subjugam. Talvez o mais famoso seja uma divindade chamada Susanoo, o irmão mais novo da deusa do sol, Amaterasu. Em um episódio, Susanoo encontra um casal de idosos em desespero porque todos os anos um dragão de 8 caudas, conhecido como Yamata no Orochi, vem e devora uma de suas filhas. Seus olhos são como cerejas vermelhas, explica o pai. Seu único corpo tem 8 cabeças e 8 caudas. Em seu corpo crescem árvores de musgo e cipreste e criptoméria. Seu comprimento é tal que ele abrange 8 vales e 8 montanhas. Se você olhar para a barriga dele, verá sangue escorrendo por todo o corpo. Susanoo pede a mão da filha restante e então ordena que o vinho seja feito e que a cerca seja construída. Faça 8 portas na cerca, diz ele. Em cada porta amarre 8 plataformas, e em cada uma dessas plataformas coloque um barril de vinho. Encha cada barril com um vinho espesso de 8 cervejas, e espere. Eventualmente, a enorme serpente aparece, e, colocando uma cabeça em cada um dos barris, bebe até ficar bêbada e depois adormece. Susanoo devidamente desembainha sua espada e corta o dragão em pedaços. Sua própria lâmina eventualmente quebra dentro da cauda da criatura, e cavando ao redor, ele encontra outra espada, a espetacular Kusanagi, uma arma lendária que eventualmente, junto com um espelho e uma joia, chamada de Magatama, se tornaria parte da chamada regalia imperial do Japão. O assassinato de Yamata no Orochi por Susanoo é um dos primeiros exemplos do que viria a ser conhecido como Yokai Taiji, ou a Conquista Yokai, uma narrativa tradicional em que geralmente, herói humano, consegue vencer ou matar um yokai perigoso. Tais narrativas ressurgem de novo e de novo na cultura popular local, bem como em espaços escritos e teatrais. Fontes textuais iniciais. Juntamente com o Kojiki e o Nihon Shoki, alguns dos textos japoneses mais antigos são os dicionários geográficos regionais, conhecidos como Fudoki, que continham todos os tipos de registros históricos e geográficos, bem como lendas, mitos, contos, rituais e crenças locais. Não é de surpreender que também documentem kami e criaturas demoníacas, embora seja importante interpretá-las com as circunstâncias históricas e políticas particulares em mente. Por exemplo, o Hizen no Kuni Fudoki, Fudoki da província de Hizen. Hizen era a região das atuais Saga e Nagasaki. Refere-se a uma criatura chamada Tsushigumo, uma aranha terrestre. Isso certamente soa como um yokai, e eventualmente se tornaria um. Mas nesses textos iniciais, o Tsushigumo é realmente usado como uma espécie de afronta étnica para demonizar, para fazer menos que humanos os moradores nativos da área que o povo Yamato, os autores do Fudoki, estavam tentando conquistar. Durante as eras de Heian, Kamakura e Muromachi, encontramos muitos mais registros escritos. Um dos recursos mais ricos dessa época é um gênero literário chamado Setsuwa. Embora haja opiniões distintas sobre como definir o termo, os Setsuwa são geralmente explicados como narrativas curtas,
em prosa que foram reunidas e organizadas em coleções. Algumas dessas anedotas e lendas originalmente vieram da tradição oral. Muitos parecem expressar algum tipo de moral e podem ter sido usados para fins didáticos. De fato, algumas coleções estão claramente reunidas para promover um conjunto específico de princípios budistas. Outros parecem ter sido reunidos por um colecionador que adora a diversão e contém histórias engraçadas, comentários satíricos e, às vezes, descrições maravilhosamente sangrentas. Embora existam numerosas coleções de Setsua, as mais famosas são Nihon Ryoiki, Histórias Milagrosas de Retribuição Kármica do Bem e do Mal no Japão, século IX, daqui em diante Histórias Milagrosas. Konjaku Monogatari-shu, coleção de contos de tempos passados, século XI ou XII, e Contos de Uji. Ninguém tem certeza dos objetivos dos compiladores e editores dessas obras, mas agora essas coleções são ricos depósitos de informações sobre as crenças, atitudes e experiências de pessoas do passado. Como acontece com todos os textos, literários ou não, eles devem ser cuidadosamente interpretados e compreendidos dentro do contexto de sua produção. Do Muromachi ao início do período Edo, final do século XIV até o final do século XVII, floresceu um novo gênero literário conhecido amplamente como Otogizoshi, ou livros de companhia. Centenas de Otogizoshi existem hoje e mais estão sendo descobertos o tempo todo. Eles vêm em uma variedade de formatos, mas, no geral, são narrativas relativamente curtas e divertidas que frequentemente incluem ilustrações. O conteúdo varia muito. Há histórias sobre pessoas de todas as esferas da vida, narrativas religiosas, histórias de animais, aventuras de viagem e contos sobre vários yokai. Um famoso Otogizoshi primitivo, do século XIV, é o Tsushigumo Zoshi, que tem a forma de um rolo de papel e conta a heróica conquista da aranha terrestre. Em contraste com sua aparição, séculos antes, no Fudoki, da província de Hizen, o Tsushigumo, neste pergaminho, é um yokai completo, um gigantesco demônio-aranha cercado por sua descendência de monstros parecidos com aranhas, todos totalmente ilustrados em cores. O Tsushigumo é apenas um exemplo da maneira como o mesmo yokai pode aparecer de forma diferente em momentos diferentes, invocados para diversos propósitos em uma ampla gama de mídias. Naturalmente, é sempre difícil acessar o passado, particularmente as qualidades íntimas de crença, através de fontes textuais. Mas, para explorar o desenvolvimento dos yokai e interações humanas com os mesmos, esses textos são inestimáveis, e sabemos muito do que se segue por causa de Setsua e Otogizoshi. A partir de agora, eu trago as referências dos dois yokais que foram apresentados no texto do professor Michael Dylan Foster, mas com a análise agora do Matthew Meyer. Vamos lá. Yamata no Orochi. Tradução do termo seria algo como serpente de 8 caudas. A dieta é basicamente onívora. A aparência. Yamata no Orochi é uma gigantesca serpente com 8 cabeças e 8 caudas. Tem olhos vermelhos brilhantes e uma barriga vermelha. A besta é tão grande que seu corpo cobre a distância de 8 vales e 8 colinas. Árvores de abeto e ciprestes crescem nas suas costas e seu corpo está coberto de músculo. Origem. Yamata no Orochi aparece nos primeiros documentos escritos em japonês, o Kojiki e o Ninhogi. Sem dúvida, a lenda remonta ainda mais à pré-história. Lenda. Eras atrás, o deus da tempestade, Susanoo, foi expulso do céu e desceu à terra no monte Torikama, perto do rio Ri, na província de Izumo. Lá, ele encontrou um casal
idoso de deuses chamados Ashinazuki e Tenazuki, que choravam. Quando Susanoo perguntou por que estavam chorando, explicaram que uma vez tiveram 8 filhas, mas todos os anos a serpente de 8 cabeças e 8 caudas, Yamata no Orochi, exigia uma como sacrifício. Eles agora estavam com sua 8ª e última filha, Kushinada Hime. Logo chegaria a hora de Yamata no Orochi exigir um sacrifício. Susanoo explicou que ele era o irmão mais velho da deusa do sol, Amaterasu, e se ofereceu para matar a fera em troca da mão de Kushinada Hime em casamento. O casal de idosos concordou e Susanoo pôs em marcha seu plano para derrotar a serpente. Primeiro, Susanoo transformou Kushinada Hime em um pente e ele colocou em seu cabelo. Então, Ashinazuki e Tenazuki construíram uma grande cerca com 8 portões. Em cada portão eles ergueram uma plataforma e em cada plataforma eles colocaram um barril. Eles colocaram saquê extremamente forte em cada um. Quando isso terminou, todos esperaram a chegada da serpente. Quando Yamata no Orochi apareceu, a grande serpente deslizou para dentro da cerca e notou o poderoso saquê. Ele mergulhou suas 8 cabeças nos tanques e bebeu o álcool. Logo, o monstro caiu bêbado em um profundo sono. Susanoo usou essa chance para fazer seu ataque. Ele cortou a enorme fera em pequenos pedaços com sua espada. A carnificina era tão grande que o rio Ri corria com sangue. Quando Susanoo cortou a criatura até a 4ª cauda, teve a espada quebrada em pedaços. Examinando a parte da cauda de Yamata no Orochi, que quebrou sua espada, Susanoo descobriu outra espada dentro da carne da criatura, a lendária katana Kusanagi no Tsurugi. Susanoo eventualmente ofereceu Kusanagi como um presente para sua irmã, Amaterasu, e foi permitido retornar ao céu. A espada foi passada através de gerações na linha imperial do Japão. É uma das 3 peças de regalia imperial, junto com o espelho Yata no Kagami e a joia Isakani no Magatama. Hoje, disse que a espada que veio da cauda de Yamata no Orochi está guardada no santuário Atsuta, em Nagoya. Tsushigumo. Tradução: algo próximo de aranha terrestre. Nomes alternativos: Yatsugahagi Ogumo, aranha gigante. Habitar áreas rurais, montanhas, florestas e cavernas. Dieta: humanos, animais, qualquer coisa que possa prender. Aparência: Tsushigumo é encontrada em todas as ilhas japonesas e em grande parte do mundo. A Tsushigumo de vida longa pode se transformar em yokai. Elas crescem a um tamanho monstruoso, capazes de capturar presas muito maiores, particularmente humanos. Comportamento: as Tsushigumo vivem nas florestas e montanhas, construindo suas casas em tubos de seda, dos quais elas emboscam suas presas. Como outras aranhas yokai, elas contam com ilusões e truques para enganar as pessoas. Enquanto a Jorogumo usa sua sexualidade para seduzir homens jovens, a Tsushigumo tem uma seleção mais ampla de enganações, e muitas vezes ambições maiores. Lendas: os contos do lendário guerreiro Minamoto no Yorimitsu contêm numerosos encontros com Tsushigumo. Em uma Tsushigumo se transformou em um criado para administrar veneno na forma de remédio ao famoso guerreiro. Quando suas feridas não estavam se curando e o remédio não parecia estar funcionando, Yorimitsu suspeitou de um jogo sujo. Ele ataca o menino com sua espada, que então foge para a floresta. O ataque quebrou a poderosa ilusão que a aranha usou em Yorimitsu, e ele descobriu que ele estava coberto de teias de aranha. Yorimitsu e seus seguidores seguiram o rastro de sangue da aranha nas montanhas, onde descobriram um gigante aracnídeo monstruoso, morto pela ferida que Yorimitsu havia infligido. Em outra lenda,
uma Tsushigumo tomou a forma de uma bela mulher guerreira e liderou um exército de yokai contra o Japão. Yorimitsu e seus homens encontraram o exército yokai no campo de batalha. Com suas experiências em tais assuntos, Yorimitsu atacou primeiro a mulher general. Ao atingir o golpe, seu exército desapareceu. Era apenas uma ilusão. Os guerreiros seguiram a mulher até uma caverna nas montanhas, onde ela se transformou em uma aranha gigante. Com um giro de sua espada, Yorimitsu cortou e abriu seu abdômen. Milhares de aranhas bebês, do tamanho de bebês humanos, saíram de sua barriga. Yorimitsu e seus empregados mataram cada uma das aranhas e voltaram para casa vitoriosos. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Abraço do Corvo e até a próxima.